Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou aqui novamente no nosso podcast, hoje trazendo uma convidada especial para a gente falar sobre fisioterapia no esporte, principalmente se você é fisioterapeuta, se você está estudando fisioterapia, esse episódio você não pode perder. Se está aqui no YouTube, se você está no YouTube, deixa o seu like, muito importante deixar o like aqui e se inscreva caso você ainda não tenha inscrito aqui no nosso podcast, tá? Quem está ouvindo a gente, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, também tem a opção aí de você curtir e marcar como favorito. Muito importante que você marque como favorito para que seja notificado de outros episódios do nosso podcast. E hoje é o episódio 151 do nosso podcast, com uma convidada especial. Ela está aqui com a gente, que é a Priscila Cândido. Ela é fisioterapeuta, mestre em ciências da reabilitação pela Unifesp. Atualmente é presidente da SONAF Brasil e também membro da divisão de excelência médica do São Paulo Futebol Clube, uma profissional aí de grande qualidade, está desenvolvendo trabalhos tanto no clube quanto também para outros fisioterapeutas. A gente vai falar um pouco sobre a SONAF, entender também como é esse trabalho. E está aqui com a gente pela primeira vez no Ciência da Bola. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Olá, prazer. Prazer, João Vitor. Muito obrigada a todos pela experiência com vocês. Agradecimento e prazer falar com todos sobre essa experiência da fisioterapia esportiva. Legal, Priscila. Vamos aqui no nosso bate-papo. Pena que não estamos presencialmente, né, para conversar. A Priscila está em São Paulo, eu estou aqui em Minas, mas a gente consegue aqui fazer um podcast remoto. Espero que vocês gostem. Lembrando, perguntas, tá? Deixa aqui nos comentários também perguntas, comentários sobre a temática de hoje. Também daqui a pouco a gente vai falar um pouco como que vocês encontram a Priscila para conversar diretamente com ela. Mas antes disso, Priscila, quero entender um pouco mais a sua função, especificamente na SONAF. O que é a SONAF e também a sua atuação como presidente, até para quem talvez conheça um pouco da SONAF, seja estudante de fisioterapia, mas também não entende um pouco a fundo qual que é a função, e também para os leigos, né, para quem não conhece a SONAF. Perfeito. A SONAF é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física. Ela é uma sociedade científico-cultural. Atualmente, nós estamos com praticamente 900 sócios, localizados em todo o Brasil. É uma entidade que atua como um agente fundamental para auxiliar os fisioterapeutas em seu desenvolvimento técnico, científico e profissional, reunindo um grande grupo de fisioterapeutas para a melhora da profissão, melhora científica, network da profissão e aprimoramento de toda a fisioterapia esportiva do Brasil, né? O objetivo da SONAF é promover melhorias nos procedimentos e nas rotinas operacionais da fisioterapia esportiva, tanto com atletas de elite quanto os atletas que atendemos na clínica, no dia a dia, os praticantes de atividade física, né? A SONAF, então, não é especificamente só do futebol, só do futsal, então envolve profissionais de fisioterapia de maneira geral, de preferência ali atletas, né, de qualquer modalidade, é isso? Isso, todos os esportes, né? Quando falamos sobre fisioterapia esportiva, ela é uma fisioterapia que trabalha na ortopedia, mas especializada nos esportes em gerais, né? Então, a diferença é que você entende sobre os movimentos daquele esporte. Então, temos dentro da SONAF 9 comissões de esportes, e cada uma vai trabalhando em sua especialidade. E isso daí nos ajuda assim, a desenvolver sempre mais específico para o esporte envolvido, principalmente quando a gente se fala sobre a biomecânica daquele esporte, né? Então, o fisioterapeuta ele vai entender da recuperação e também o que esse atleta ou praticante de atividade física, né? Não necessariamente precisa ser o atleta. Pode ser aquele pessoa que pratica atividade física 1 a 2 vezes por semana, para a sua saúde. Porém, para ela praticar essa atividade, nessa recuperação, nós entendemos como vai ser o trabalho durante o seu esporte, né? A biomecânica para a recuperação da lesão, juntamente com o gesto esportivo que ele tem que fazer durante o esporte.
E dentro dessa sociedade, há uma participação também de profissionais de diversos estados. Inclusive, você recentemente esteve fora do Brasil, né, num congresso na Argentina. Outros eventos acontecem. Dentro do esporte é muito interessante quando há ações como essa, principalmente de entidades, né, de associações que fazem esse trabalho para o desenvolvimento também do esporte e também desenvolvimento profissional. Então, muitos estudantes de fisioterapia também nos ouvem, alguns profissionais de fisioterapia também já estão trabalhando. Como que um profissional consegue, por exemplo, participar das ações da SONAF, ter esse vínculo próximo para continuar também a sua capacitação e aproveitar esses benefícios? Ah, nós atuamos na fisioterapia para tanto o pessoal acadêmico quanto o profissional já formado. Então, mesmo quando a pessoa ainda não é sócia da SONAF, no dia a dia ela pode aproveitar a SONAF. Então, assim, temos o SONAF Júnior, que é apoiamos ligas acadêmicas de fisioterapia esportiva, então, que é para já colocar o estudante de fisioterapia inserido dentro da sociedade, né? E já aprimorando ele para quando ele estiver formado. Então, eles conseguem ter aulas com diversos professores que estão atuantes na fisioterapia esportiva, né? Isso, através do site da SONAF, das redes sociais da SONAF, ele consegue ter esse acesso para se inscrever nessas modalidades. Além do SONAF Júnior, das ligas, a SONAF ela promove vários cursos, congressos, jornadas, né? E atualmente nós estamos no ano par, acontecem as jornadas estaduais e regionais. Né? Esse ano temos várias jornadas, principalmente agora no mês de setembro, outubro e novembro, acontecendo simultaneamente em vários estados do país. E no ano ímpar temos o Congresso Nacional. O ano que vem vai ser o Congresso em Brasília, em outubro de 2025, e esse congresso traz todos o elenco de fisioterapia do Brasil todo, da fisioterapia esportiva, reunido para a melhora da profissão, né? Então, ele tem acesso à SONAF diariamente, assim, temos os cursos também no nosso site, fazemos o webinar, vai ter um webinar agora em outubro, onde nós trazemos palestrantes internacionais também para palestrar, então, para o aprimoramento. E já em relação a ser sócio, a prova para você entrar na SONAF é a prova do Conselho Federal, a prova do COFITO. Atualmente o COFITO ele faz a prova para várias modalidades, né, da profissão, modalidades, várias áreas, né, fisioterapia esportiva, traumato ortopédica, neuro, etc. e tal, osteopatia. E para a fisioterapia esportiva, depois que você passa na prova do COFITO, você pode se credenciar à SONAF. E para fazer a prova do COFITO, tem algumas exigências. Tem uma pós-graduação, no mínimo 2 anos de experiência na área e outras, que contemplam o profissional estar mais gabaritado para fazer a prova. Excelente. Fica aí a dica para quem é profissional de fisioterapia e ainda não conhecia a SONAF. A gente vai deixar os links aqui na descrição desse episódio, tá? Para que vocês possam conhecer a SONAF e conseguir participar, né? Se atender aos requisitos. E se você que está ouvindo a gente, assistindo, é profissional de fisioterapia ou estudante, coloca aqui também onde vocês estão atuando, onde vocês estão estudando. É interessante também ouvi-los. Legal, Priscila, muito bom entender um pouco sobre a SONAF. Eu não sou da fisioterapia, embora a gente converse aqui com profissionais de nutrição, psicologia, fisioterapia, sou da área de educação física, e tem uma similaridade muito grande, né, no trato ali com os atletas, o profissional de fisioterapia, claro, ele tem ali um momento anterior, né, quando há um processo, por exemplo, de lesões, mas também atua em conjunto com o preparador físico, principalmente na reabilitação e também na prevenção de lesões. Então, a gente traz convidados justamente para entender um pouco desse dinamismo de trabalho e também da interdisciplinaridade dentro da atuação profissional, principalmente no que tange a recuperação de lesões. E é muito importante também, Priscila, porque quando a gente fala fisioterapia, inclusive quem está ouvindo a gente aqui pode ter pensado isso, já remete ali a lesões. E nem sempre. É verdade que a fisioterapia, o profissional de fisioterapia, ele, nos clubes, principalmente, né, trazendo mais para o contexto do futebol, ele participa ativamente também no processo de treinamento, sem ser lesão? Isso, ele participa, assim, na verdade,
o que o fisioterapeuta precisa é interagir com todas as áreas, não o fisioterapeuta, todos os profissionais, né? Então, ele não é o treinamento que é o preparador físico que faz, ele é a reabilitação da lesão. Então, as áreas se interagem, né? Hoje, o fisioterapeuta, ele ajuda no preventivo também, então a gente faz a parte de preventivo, tratamento, recover e controle de carga, mas um controle de carga específico para melhora daquela lesão. Quando o atleta já está com uma melhora recuperada daquela lesão, ele vai para o profissional da preparação física, né? Então, é muito importante ter essa interação entre os profissionais da área, né? De toda a área da saúde. Isso ajuda muito ao atleta, ao clube, e um vai se ajudando e também verificando tudo que uma profissão fez para ajudar na outra, para a melhora do atleta. Você também tem experiência em clubes, inclusive atuação como membro da Divisão de Excelência Médica do São Paulo. Eu queria entender um pouco dessa atuação, até para a gente compreender como que profissionais de fisioterapia podem até ingressar no mercado de trabalho. Certo. Eu comecei a minha carreira trabalhando com futsal, depois eu tive bastante experiência com tênis, e no São Paulo, fui para o São Paulo começando no futebol feminino. Então, eu atendi como fisioterapeuta no futebol feminino do clube. Aí, depois, atualmente, eu estou na área do DEM, que é a Divisão de Excelência Médica, né? É uma Câmara Setorial da área da saúde que o São Paulo criou, compostas de 7 pessoas, 6 consultivos e 1 executivo, um médico executivo, e que ajuda o clube no seu dia a dia da área da saúde. No DEM eu sou a única fisioterapeuta, então a minha função é ajudar em todos os setores do clube na fisioterapia, tanto no feminino, no masculino e no basquete, né? Então, nós promovemos a integração dos profissionais de todos os setores da fisioterapia, né? Dos diferentes CTs, verificamos protocolos junto com eles, fazemos atualmente no São Paulo um processo seletivo de seleção pela melhor qualidade do profissional, estamos no feedback da melhoras dos setores, com equipamentos, então isso é traçado junto com os fisioterapeutas do local, isso é uma integração de todos, para juntos a gente conseguir interagir e melhorar a fisioterapia do clube, que agora com certeza posso dizer que está em ótimas mãos, com um ótimo cenário, e todos juntos a gente tem conseguido um grande avanço na área da fisioterapia. Você comentou que iniciou no tênis e caiu no futebol. Caiu no futebol ou você também almejava e tinha esse sonho de trabalhar com futebol também? Sim, eu comecei no futsal, né? Depois eu fui para o tênis e depois fui para o futebol. Não, o futebol sempre foi um sonho de consumo, porque eu joguei futebol minha infância toda, então o meu esporte sempre foi futebol. Eu aprendi a jogar tênis devido à profissão, né? Acho que quando a gente está trabalhando numa modalidade esportiva, atendendo, faz parte a gente entender do domínio daquele esporte. Então, mas o meu esporte de infância sempre foi futebol, e de fato, em relação ao São Paulo, sempre foi um clube que sempre gostei, sempre foi o meu clube de infância, meu clube de torcida, né? Eu sou São Paulina, então, assim, juntei o útil ao agradável nesse sentido. Mas independente o clube e o que sempre melhorando a fisioterapia esportiva dentro daquele clube. Legal entender isso, Priscila, até porque quem está nos ouvindo ou assistindo, talvez chegou aqui buscando algo sobre fisioterapia, achou aqui esse nosso bate-papo e não está trabalhando no esporte. E aí, talvez, nessa nossa conversa, pode desencadear aí uma vontade, um interesse maior em estar trabalhando no esporte. Não necessariamente no futebol, né, que é a sua atuação agora, mas é interessante ouvir que você participou de diferentes modalidades, mas sempre com o norte ali no futebol, que foi o esporte de preferência. Hoje, nos cursos de fisioterapia, muitos profissionais entram buscando trabalhar como fisioterapeuta
mas nem todos buscam trabalhar diretamente com o esporte. Que Uhum. dicas que você poderia dar até para estudantes e profissionais de fisioterapia que às vezes querem fazer um ajuste na sua carreira, uma complementação, uma pós, que possa ingressar em alguma modalidade esportiva? Só o curso de fisioterapia é necessário ou o profissional precisa entender um pouco mais daquela modalidade? Acho que para todas as áreas, né, o segredo é você sempre estar se atualizando. Acho que nunca parei, desde que eu tenho 22 anos de formada, nunca deixei de estudar um ano sequer. Então, sempre tive na minha cabeça, assim, o que mais eu preciso fazer para que, se em algum momento é, surgir uma oportunidade, tem que estar preparado, né? A oportunidade só surge se você está preparado e se ela surgir, se você não está preparado, você vai perdê-la, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta, ele tem que ser como se fosse várias caixinhas de ferramentas que você vai, são cursos e mais aperfeiçoamentos que você vai fazendo para você atender melhor o seu paciente. Isso acontece não só para clubes, pensando que a maioria dos fisioterapeutas, eles vão atuar com atletas na sua clínica, né? Então, no seu dia a dia da clínica, para você estar se aperfeiçoando também para o seu paciente, você também tem que estar se aprimorando. E acho que esse é um dos pontos, eu juntaria dois: aprimoramento sempre, né, a busca de cursos, pós-graduações, mestrados, e qual for suas áreas de preferência, e a busca do grupo que está trabalhando mais sobre isso, que seria, no caso, a SONAF, uma associação que está mais próxima da sua profissão. A SONAF, para mim, ela mudou um rumo na minha vida, porque assim, você estar perto das pessoas que trabalham sobre aquele assunto se faz um crescimento profissional. Se você vê se tem algum déficit que você está precisando, você correr atrás. E também o network, né? Quando você está envolvido, as oportunidades também aparecem. Então, eu acho que são duas coisas que se unem: o aperfeiçoamento profissional, a busca científica, né, com o ingresso na associação que está relacionada com a área que você precisa, que você almeja buscar, no caso nosso da fisioterapia esportiva, a SONAF. Fica aí a dica, então, para quem está com dúvidas na carreira, querendo de repente migrar para o esporte. Então, são dicas valiosas de quem tem experiência no assunto. Estou conversando com Priscila Cândido aqui no nosso episódio 151 do podcast Ciência da Bola. Hoje a gente falando sobre fisioterapia esportiva, principalmente aplicada ao futebol. Chegou um momento que o pessoal talvez esteja aí aguardando, quer entender um pouco mais sobre as lesões, o que vem de mais novo no que tange aí a ciência aplicada à fisioterapia. E profissionais da saúde como você precisam tirar leite de pedra, né, como se diz no ditado, para fazer um bom trabalho e minimizar os riscos de lesões, né, com que aconteçam as lesões, a incidência, e maximizar a recuperação, para que o atleta recupere e volte o mais rápido possível. Hoje, no cenário do futebol brasileiro, as lesões ligamentares ou musculares, quais delas são mais perigosas? Em relação ao futebol, sempre as lesões musculares ela tem um maior índice, né? Principalmente em relação ao futebol masculino, lesões musculares do posterior de coxa é sempre a maior incidência. Depois temos lesões articulares, né? Entre elas entorse de tornozelo, e depois as lesões ligamentares, né? Que uma das principais é o LCA, ligamento cruzado anterior. Seriam as principais lesões assim que sempre estão no dia a dia do futebol. Mas acho que também vale lembrar que as lesões musculares e as lesões articulares, principalmente em torce, são com maior incidência, porém a lesão ligamentar do LCA é uma lesão muito longa, né? De um tempo de reabilitação de 9 meses. Então, isso tem que estar, o clube, o atleta, né? A gente tem que tratar essa parte de tanto o aspecto financeiro que o clube pede, o psicológico do atleta, e entra a psicóloga ajudando nisso, e o nosso dia a dia com eles, porque aí é uma lesão mais longa do atleta mais tempo afastado. As lesões musculares são lesões que o afastamento são menores, porém elas são com mais incidência. E a gente está gravando em setembro, final de setembro de 2024.
o maior ídolo da seleção brasileira, que é o Neymar, está aí já quase 9 meses tentando se recuperar de uma lesão, e até saiu notícias de que ele não volta ainda esse ano, estava previsto para voltar no final de outubro, novembro, e talvez volte somente no próximo ano, embora tenha ali todo o aparato de profissionais para que acelere esse processo de recuperação. É um outro problema também, né? Nem todos os atletas, Priscila, respondem com o mesmo período de recuperação. Alguns podem ser mais rápidos, outros demoram mais. Isso tem a ver com o quê? Idade, experiência, o lastro na modalidade? O que poderia ocasionar isso? Sempre são aspectos multifatoriais, né? Então, até uma lesão, hoje a gente já sabe que tem um aspecto multifatorial envolvido, né? E no caso de algum atleta específico, tudo envolve lesões prévias que ele já teve, a idade, algum dos outros fatores, diferenças musculares, né? Então, são até como que ele lida com a lesão. Então, hoje são para gerar uma lesão e a recuperação da lesão são aspectos multifatoriais envolvidos, né? Até o dia a dia de comunicação, né? A comunicação com o atleta, com a equipe médica, com a equipe de saúde, né? Isso influencia bastante no seu dia a dia. Estamos com Priscila Cândido, aqui no nosso episódio 151 do podcast. Se você ainda não deu like aqui no YouTube, importante, dê o like para que esse episódio seja mostrado para mais pessoas. E quem está ouvindo a gente também, marque aí favorito, deixa o like também, tá? Priscila, você já disse um pouco aí sobre a sua carreira, disse também sobre a SONAF, a gente abordou um pouco sobre as lesões, o processo de trabalho profissional de fisioterapia dentro do clube. E hoje o cenário científico. A SONAF é uma instituição que também promove, né, conhecimento, possibilita o acesso à informação, ao conhecimento. E aqui no nosso canal, o nome, né, embora seja um nome provocativo, né, Ciência da Bola, a gente traz também muitas novidades de artigos científicos. Queria saber de você, o que de mais novo tem fisioterapia esportiva, o aspecto científico, de repente ali algum processo, alguma forma de uma inovação também, né, não só científica, mas de repente tecnológica, que possa trazer aí para o pessoal. Hoje a tendência, né, das lesões é verificar essas lesões multifatoriais, né? O foco não é a lesão aconteceu por um único motivo. Acho que os estudos hoje mostram bastante isso, né? Temos até o estudo da Natália que mostra bastante. Ou seja, relacionar tudo que está envolvido com o atleta, o que pode estar causando aquela lesão. Acho que essa é uma tendência de estudos. Claro que sempre está também atualizações dos guidelines, né? Então, o fisioterapeuta hoje ele precisa entender de vários aspectos e não só do tratamento normal da fisioterapia, da tendências, né, de aparelhos, de analgesia, mas o controle de carga hoje da reabilitação da lesão, o fisioterapeuta tem entendido mais, isso, o recover, essa integração do dia a dia do atleta, qualidade de sono, alimentação, né, aspectos dele, influenciam no recover do atleta e o tratamento do recover também, né. Então, eu acho que são aspectos que sempre estão atualizando, né, sempre estão saindo estudos, né, nessa área da fisioterapia. Você abordou um ponto interessante que é sobre a questão da recuperação e o sono. A gente já conversou também com profissionais aqui, voltada para o trabalho de recuperação, principalmente monitoramento do sono. É difícil, a gente sabe que é um pouco difícil, embora existe ali algumas técnicas, né, até alguns aplicativos, mas a educação dos atletas, e isso ainda começando na base, é primordial, né? Porque quando a gente vai pensar ao longo prazo, os atletas profissionais hoje começaram as suas carreiras ali pelo menos há 10 anos. Pensando ali em um atleta de 20 anos, começou ali com seus 10 ou até menos, começou a ingressar em escolas esportivas e clubes. E talvez naquela época a atuação do fisioterapeuta não era tão importante e tão conectada com outras áreas como hoje. Sim. Já hoje é diferente. Então, hoje quem está na base, daqui 10, 15 anos, vai estar no profissional. Você também consegue observar que serão profissionais que conseguirão cuidar um pouco mais da sua recuperação, sem ficar ali aquele dia a dia pressionando. E aí, como foi seu sono? Tem que se alimentar, tem que beber água, tem que dormir bem. Você acha que isso pode melhorar em decorrência justamente do grande número de profissionais que levam a ciência e também educa
atletas nesse sentido? Eu acho que é perfeito o que você falou, assim, a educação de base, né? A educação é bom para tudo, né? Não só nas nossas escolas, a educação do atleta em relação a como que é o corpo dele, ele mostrar para nós o que está sentindo, educação de hidratação, de alimentação, né? Porque a nutricionista faz, do sono, né? De como está a sua dor, né? Mostrar e saber direcioná-lo, a percepção da dor, isso é fundamental. E a comunicação com o atleta e a comunicação do atleta com toda a equipe de saúde, né? E entre a equipe de saúde. Comunicação educação e comunicação são papéis fundamentais no tratamento e no aprendizado do atleta. E o sono, principalmente hoje, talvez seja um dos vilões aí também de vocês. Já que muitos atletas que estão hoje, né, como profissional, talvez não consigam compreender. Porque dormir bem é uma coisa, né? Dormir bem, a pessoa tem a percepção que dormiu bem, mas talvez não foi um sono de qualidade. Além do sono, outras técnicas de recuperação também, que dependem muito do atleta, são necessárias. E aí, por mais que vocês se esforcem, o atleta precisa ter essa consciência. De repente, ali, o próprio descanso, o lazer e até as questões psicológicas também. Claro, tudo está envolvido, né? Esse multifatoriais não é só para lesões, são multifatoriais do dia a dia, né? Então, isso está envolvido com tudo. O aspecto do sono, o aspecto familiar, o aspecto de interação com os outros atletas, com os profissionais envolvidos do clube. Então, a educação do recover, de modalidades a eles fazer o recover, né? Tanto essa parte psicossocial, mas também quanto a parte da fisioterapia, modalidades diversas, modalidades para a recuperação do atleta e a importância do recover para os próximos jogos, né? Isso hoje tem os softwares envolvidos que conseguem nos ajudar a verificar tudo isso, né? O atleta consegue já colocar no próprio software como que ele passou o dia, a noite, né? Isso vai interagindo os dados para nos sempre estar em sinal de constante avaliação do atleta, para tentarmos estar sempre adiantando prováveis lesões, né? Então, assim, ou seja, isso é a prevenção, pegar antes dela acontecer, né? Isso envolve todo esse aspecto e principalmente com a ajuda da tecnologia atualmente, isso tem nos ajudado bastante a interagir esses dados. A gente falou dos pontos positivos da atuação do fisioterapeuta, o que tem de novo também, mas vamos olhar também para um outro cenário. Talvez você, como presidente da SONAF, possa também compreender as dificuldades e os desafios que muitos profissionais de fisioterapia, não só no futebol, tá? Aí você pode trazer também o contexto amplo da fisioterapia esportiva, dentro do esporte no Brasil. Quais as principais dificuldades, os desafios, que são desafios que a gente precisa pontuar para que sejam superados, né? Esses problemas também possam ser solucionados e queria saber de você esses pontos. Acho que, primeiro, o fisioterapeuta, quanto mais ele tiver formação, né, aquilo que nós falamos agora há pouco sobre aprimoramento da profissão, cursos, mais ferramentas ele vai ter. Então, assim, desde a própria mão, né, terapia manual, a saber lidar com pequenas coisas, pequenos recursos, ele consegue tratar o atleta. Quando vai envolvendo a tecnologia, são recursos a mais que ele vai conseguir para ajudá-lo e ajudar o atleta, né? Mas acho que o aprimoramento do profissional é a maior bagagem para ele recuperar um paciente ou recuperar um atleta. E, claro, incentivar sempre o clube, educar os seus atletas, ajudar também nessa informação para a diretoria e da necessidade de sempre estar aprimorando os profissionais, né? Acho que mesmo estando dentro de um clube, é muito importante estar aprimorando os profissionais e aprimorando sempre o seu local de trabalho, com recursos melhores para atendimento. Isso a gente tem conseguido bastante, né? Eu tenho que agradecer muito, né, ao clube que a diretoria nos dá um baita feedback de aprimoramento de tudo, tem nos ajudado muito
em todos os aspectos para a melhora do local. O investimento na saúde é um investimento muito valioso na saúde do Sim, atleta, porque o atleta é um bem valioso para o clube, isso em claro. qualquer modalidade, né? Hoje a Então, gente se... sabe que um atleta parado, ele custa, né? O Exato. atleta parado, ele custa caro para o clube. Então, o recurso de aprimoramento e de sofisticação tecnológica também é algo que faz com que essa quantidade de tempo do atleta ali na fisioterapia seja menor. Isso ajuda a não ter gastos do clube, né? Ele não, porque muitas vezes, se você tem um atleta e ele não está bem, o clube vai ter que contratar outro, né? Ou se não vai perder aquele atleta por muito tempo na temporada. Então, se a gente consegue prevenir as lesões, né? A gente consegue ter esse plantel mais inteiro para o treinador. Com certeza, e aí dá para manter a qualidade da equipe ali durante todo o ano. Sim. Legal, Priscila, muito bom ter conversado com você aqui no nosso episódio, está caminhando para o final. Eu coloquei aqui também, você só confere se está ok aí o seu arroba no Instagram. Para quem está ouvindo, arroba Pris com Z, tá? Pris Cândido Alvarenga. Sigam lá a Priscila no Instagram. Também, só pelo Instagram, o pessoal quiser te procurar em outra rede, Priscila, pode por onde? Sim, é mais o Instagram mesmo, né? Instagram. O meio. E também lembrando do Instagram da Sonaf, né? Arroba Sonaf Brasil. É, lá tem todo o conteúdo do dia a dia da Sonaf, cursos, aprimoramentos e o nosso dia a dia. Então fica aí também para vocês seguirem o perfil da Sonaf. Em breve vai ter eventos, né? Sempre tem eventos, mas o congresso vai acontecer em 2025 e espero ser convidado para participar, Ah, para cobrir e conhecê-los pessoalmente, toda a equipe, os profissionais também que estarão presentes. Desejo sucesso para você, Priscila. Agradecer também a participação nesse episódio. Lembrando aí que já fica aberto o convite para você voltar, para a gente conversar, de repente até criarmos aqui, de repente, alguma formação ou alguma semana especial aí do fisioterapeuta para que a gente possa levar a mensagem da SONAF, a mensagem que vocês se propõem a divulgar e também a promover para mais pessoas. Obrigado mesmo, Priscila, sucesso para você. eu que agradeço, João. Obrigada a oportunidade, ao convite, obrigada a todos. E estamos juntos, o que precisar, estou à disposição de todos e a Sonaf também. Participe lá com a gente da Sonaf, estamos à disposição. Obrigada, um abraço a todos. Valeu, Priscila, sucesso para você. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Já sabe, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, caso ainda não tenha aí se inscrito. E dê uma olhada, tá? Porque tem muitas pessoas que falaram que estavam inscrito, mas aí automaticamente aconteceu um bug aí e se desinscreveu. Então confira aí se está inscrito no nosso canal. Deixa o like e o comentário. Importante deixar também seu comentário e dúvidas também, tá bom? Abraço, até a próxima semana com mais um convidado.